Olá a todos, meu nome é Geraldo Júlio Pitzer Santos, sou professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. E hoje, dando continuidade ao nosso curso de Anatomia, eu vou falar um pouquinho sobre neuroanatomia, uma revisão dos assuntos que foram trabalhados até agora, de alguns assuntos, não todos. Quais são os objetivos educacionais da nossa aula de hoje? O grande objetivo educacional é fazer uma revisão de alguns conceitos referentes à neuroanatomia. Neuroanatomia é um assunto bastante complexo, muito extenso. Então, é virtualmente impossível, em uma aula de revisão, nós contemplarmos todo o assunto que foi trabalhado até o momento. Então, a gente elegeu alguns conceitos bastante chave e nós vamos trabalhar nesses conceitos aí, nesses assuntos, né? Bom, em princípio, é fundamental para a compreensão da neuroanatomia que nós consigamos interpretar as imagens. Então, o objetivo fundamental para estudo da neuroanatomia seria a interpretação das imagens, né? Então, existem três planos básicos, né, no estudo da anatomia. O plano coronal, também chamado de plano frontal, o plano sagital. A gente conhece o plano sagital mediano, que vai dividir o corpo humano em uma metade direita e uma metade esquerda, e o plano axial, o plano transversal. Então, assim que a gente se deparar com alguma imagem de neuroanatomia, é importante que, em princípio, a gente consiga identificar qual que é o plano de corte dessa imagem. Nessa imagem, por exemplo, eu fiz um plano coronal. Então, um plano coronal, plano frontal, certo? Dividindo aqui os dois hemisférios cerebrais. Eu tenho aqui o hemisfério cerebral de um lado e o hemisfério cerebral do outro lado, né? São estruturas que vão formar aqui o que nós chamamos de cérebro, ok? Então eu tenho o hemisfério cerebral de um lado e o hemisfério cerebral do outro. E observem que esse hemisfério cerebral, né, ele é dividido em uma substância cinzenta e uma substância branca. Agora observem que a substância cinzenta ela se localiza numa região que nós chamamos de córtex. E também a substância cinzenta se localiza profundamente numa região que nós vamos chamar de núcleos da base. Então, hemisférios cerebrais, eu tenho uma substância cinzenta na parte periférica, margeando aqui o telencéfalo, uma região que eu chamo de córtex cerebral. E uma substância cinzenta também profundamente localizada aqui na base do cérebro, que nós chamamos de núcleos da base. E observem que entre essa substância cinzenta superiormente, né, e essa substância cinzenta mais profundamente, existem diversas regiões onde eu vou encontrar substância branca, ou seja, regiões que vão muitas vezes conectar o córtex cerebral superiormente, descendo, né, conectando com outras regiões mais inferiores. Então, nós temos aqui grandes feixes de substância branca. Tecnicamente, na substância cinzenta, eu vou encontrar o corpo celular do neurônio e na substância branca eu vou encontrar principalmente o axônio do neurônio. Então, esse é um conceito bastante chave, né? Observando também essa imagem, a gente vai encontrar que no interior do telencéfalo nós temos algumas cavidades. Essas cavidades ventriculares ou ventrículos cerebrais, onde nós vamos encontrar o líquido cefalorraquidiano ou líquor. Então, uma imagem mostrando substância cinzenta localizada no córtex, substância branca um pouco mais profundamente, e mais na parte inferior eu vou encontrar diversos núcleos, chamados núcleos da base, né? Também formados por substância cinzenta. Superiormente, margeando aqui a parte mais periférica do telencéfalo, essa placa de substância cinzenta eu chamo de córtex cerebral. Observem que o córtex cerebral, né, ele possui diversas circunvoluções, diversos giros, né? E esses giros eles vão existir para aumentar a superfície, né? Ou seja, eu vou aumentar aqui a quantidade de corpos celulares que vão estar localizados aqui na substância cinzenta. É um corte coronal, onde eu observo os dois hemisférios cerebrais, hemisfério cerebral direito e esquerdo, consigo identificar aqui embaixo os núcleos da base.
vejo aqui as circunvoluções cerebrais, os giros, alguns giros, né? E superiormente eu vejo também uma grande fissura mediana do cérebro, né? Dividindo o cérebro em duas grandes metades, uma metade direita e uma metade esquerda. Tecnicamente, né, na grande maioria das vezes, né, isso não é 100% de certeza, mas na grande maioria das vezes, o hemisfério cerebral do lado direito vai controlar o meu dimídio corporal do lado esquerdo. Então, observem que existe trajetos, né, das fibras que saem do córtex cerebral até chegar na parte periférica. Esses trajetos, né, geralmente eles são cruzados. Em algum momento essa fibra, né, vai cruzar para o lado oposto. Tanto a parte sensitiva quanto a parte motora. Okay? Então, mostrei uma imagem de telencéfalo, de córtex cerebral, com substância cinzenta, substância branca, com a parte dos núcleos da base. E agora aqui a gente está vendo outra parte muito importante também do sistema nervoso central, que seria a medula espinal. Observe a disposição da substância branca e a substância cinzenta e um corte, agora um corte transversal, um corte axial da medula espinal. Observe que agora a parte periférica da medula ela é formada por substância branca, enquanto que a parte central da medula é formada por substância cinzenta. Ou seja, na parte central da medula espinal, eu vou possuir o quê? Eu vou possuir o corpo celular de alguns neurônios, tanto da via sensitiva quanto da via motora. E na parte branca, na parte periférica da medula espinal, eu vou encontrar axônio dos neurônios também fazendo parte do sistema nervoso central. Okay? Então, um corte transversal mostrando aqui a disposição da substância branca e substância cinzenta agora na medula espinal. Em comparação com a parte do cérebro, eu vou encontrar predominantemente substância cinzenta na periferia e substância branca na parte central, né? Com exceção dos núcleos da base que ficam localizados na base do telencéfalo. Já na medula é o contrário, eu vou encontrar substância branca na periferia, enquanto a substância cinzenta localizada na parte central. Observem que essa substância cinzenta, localizada centralmente na medula espinal, ela tem o formato de uma letra H. Por isso que nós chamamos esta região de H medular. Então, o H medular nada mais é do que um conjunto de substância cinzenta localizada na medula espinal. Então, a medula espinal vai ficar localizada dentro do canal vertebral, né? E a medula espinal ela vai descer, né, em contato com o canal vertebral, no interior das vértebras, né, até chegar mais ou menos no adulto, ao nível da segunda vértebra lombar. Dali para baixo eu vou encontrar puramente a cauda equina, juntamente com alguns folhetos de meninge, né? Mas medula espinal vai terminar ao nível da segunda vértebra lombar no adulto. Uma outra imagem mostrando, né, uma microscopia do neurônio, principal célula do sistema nervoso. Eu vou encontrar aqui uma parte da substância cinzenta e aqui uma grande parte da substância branca. Observe então que na substância cinzenta eu vou encontrar o corpo celular, né, do neurônio. Inclusive, dentro do corpo celular eu vou encontrar o núcleo do neurônio, importantíssimo, né? E na substância branca eu vou encontrar a projeção desse neurônio que é formado pelo axônio. Então tem um axônio se projetando na substância branca e esse axônio, geralmente vai entrar em contato com um outro neurônio, né? Formando ali uma via característica. E esse axônio ganha a substância cinzenta e entra em contato com o neurônio subsequente, né? Realizando ali uma sinapse, transmitindo ali o impulso nervoso de um neurônio para o outro neurônio. Existe uma terminação sináptica entre o axônio, né, e o neurônio subsequente, onde existe a liberação de diversos neurotransmissores responsáveis por alterar o potencial de membrana no neurônio subsequente e, consequentemente, deflagrar ali o potencial de ação posteriormente, né? Então, aqui essa imagem eu tenho aqui pericárdio, corpo celular do neurônio, localizado aqui na substância cinzenta,
e aqui eu tenho um axônio localizado aqui na substância branca, ok? Uma outra imagem mostrando esse neurônio. Então esse neurônio ele é formado por um corpo celular, eu vou possuir no corpo celular um núcleo, né? Esse corpo celular ele se projeta, né, em diversos prolongamentos que eu chamo de dendritos, né? E existe um único prolongamento, geralmente um único prolongamento, tem neurônios que tem mais prolongamentos desse, que eu chamo de axônio, e esse axônio vai levar o potencial de ação até uma outra célula que pode ser um neurônio, uma glândula ou uma célula muscular, né? Levando aqui a informação elétrica para o neurônio na próxima estação. Então observem que esse axônio ele é recoberto por mielina, uma substância que dá a característica branca nesta região, né? Existem células que vão formar essa bainha de mielina. A bainha de mielina é responsável, né, por aumentar a velocidade do potencial de ação, e as células no sistema nervoso central são chamadas de oligodendrócitos, e a célula no sistema nervoso periférico eu chamo de células de Schwann. Essas células que vão formar ali a bainha de mielina nesse axônio e aumentar consideravelmente a velocidade do potencial de ação, né? Então, potencial de ação geralmente é neste trajeto, sai aqui do corpo celular, entra aqui no cone de implantação do axônio, ganha aqui o axônio, atravessa o axônio e vai despolarizar um outro neurônio após a fenda sináptica, o neurônio pós-sináptico, né? Aqui a gente tem diversos exemplos de locais onde a gente consegue identificar esse potencial de ação. Nesse exemplo aqui eu tenho um neurônio que vai emitir um axônio que vai chegar até o corpo celular diretamente do segundo neurônio. Então é um potencial de ação do axônio diretamente no corpo celular. Existe outra possibilidade desse axônio chegar até o dendrito, né? Um potencial de ação do axônio diretamente no dendrito. E existe uma outra possibilidade de um neurônio emitir um axônio que vai chegar até um outro axônio. Então, um potencial de ação que vai sair de um axônio e vai chegar no outro axônio diretamente, né? Então, existem essas três possibilidades aqui da transmissão nervosa entre um neurônio e o outro neurônio. Existem bilhões de neurônios no corpo humano. Então, existem estatísticas que falam que provavelmente são 100 bilhões de neurônios no corpo humano. E cada neurônio desse, ele faz sinapse com, em média, 10 mil neurônios. Então, observem a grande malha de conexões sinápticas que podem existir no sistema nervoso. Okay? Então, uma imagem mostrando aqui diversos neurônios e a região onde vai ocorrer a transmissão do impulso nervoso. Aqui eu tenho um exemplo diretamente no corpo celular, um exemplo no dendrito e um exemplo aqui no axônio. Okay? Um outro conceito chave em relação ao estudo do sistema nervoso seria a diferenciação entre vias aferentes e vias eferentes. Então, o sistema nervoso ele é responsável por conexão de diversas regiões do corpo humano, né? E essas regiões vão permitir o quê? Vão permitir que eu perceba diversos estímulos da periferia, e esses estímulos da periferia vão chegar na parte central. Então eu vou possuir uma grande via, chamada via aferente, que sai da periferia e vai para a parte central. Essa é uma via importantíssima, tem diversas vias aferentes, não é? E existem diversas outras vias eferentes, que vão levar o estímulo da parte central até a periferia. Então aqui eu divido o sistema nervoso, né, em uma porção que vai receber informações e uma porção que vai levar a informação do centro para a periferia. Então eu tenho aqui nesse slide, por exemplo, a parte aqui central, representada o sistema nervoso central. Eu tenho vias aferentes que vão levar a informação para o centro, e eu tenho vias eferentes que vão trazer essa informação do centro até a periferia. Fazendo parte dessa via aferente, por exemplo, eu tenho na pele, eu tenho nas articulações, eu tenho também na musculatura estriada esquelética, fibras somatosensíveis.
que vão perceber a informação, esses estímulos que são localizados nessas estruturas e vão levar essas informações para o centro. Eu tenho outras fibras, né, viscerais, que são fibras viscerosensíveis, né, que vão perceber informações de outras regiões. Por exemplo, dos vasos sanguíneos. Então, o meu sistema nervoso percebe a informação desses vasos sanguíneos, por exemplo, e existem fibras viscerosensíveis que vão trazer essa informação até a parte central, né? Observando essa outra parte da imagem, eu tenho aqui as fibras eferentes, que também são chamadas, né, de descendentes, quando elas deixam, né, a parte central e descem em direção à medula espinal. Eu tenho fibras somatomotoras, né, que vão sair do sistema nervoso central e vão chegar até a musculatura estriada esquelética. Essas fibras são responsáveis, né, pela motricidade do corpo humano. E eu tenho fibras visceromotoras, que vão principalmente modular o funcionamento das glândulas, da musculatura lisa e da musculatura estriada cardíaca. Então, essas fibras motoras viscerais, elas vão chegar até glândula, musculatura lisa e musculatura estriada cardíaca, ou seja, funcionamento das vísceras do corpo humano. Enquanto que o funcionamento da musculatura estriada esquelética, eu tenho aqui a mediação pelas fibras somatomotoras, né? Então, observem aqui, sistema nervoso central no centro, recebendo, né, informação do sistema nervoso periférico, né, por intermédio das fibras somatosensíveis e viscerosensíveis, né? E a parte eferente, trazendo a informação, né, do sistema nervoso central para a periferia, as fibras somatomotoras e as vísceras e as fibras visceromotoras. Então, esse aqui também, no meu ponto de vista, é um conceito fundamental da neuroanatomia. Muitos alunos, muitos estudantes confundem as fibras, as vias aferentes das vias eferentes, em relação, fazem uma confusão em relação a esses conceitos aí. Aqui seria um resumo bastante grosseiro da dinâmica dessas fibras. Eu tenho aqui, né, representada em vermelho, representada anteriormente, né, a parte da frente seria esta parte aqui, anteriormente, fibras representadas em vermelho, né, onde eu tenho a parte motora, ou seja, uma via eferente também aqui representando uma via descendente, né? E aqui, representando aqui em azul, eu tenho uma via sensitiva, né? Ou seja, a informação vai sair da periferia, vai chegar, vai atravessar o neurônio e vai subir, né? Vai ascender pela medula espinal até levar a informação até o córtex cerebral. Observem que, de forma geral, isso não é também 100% verdadeiro, mas de forma geral eu posso afirmar que a via motora ela é anterior e a via sensitiva ela é posterior. Isso não é 100% de verdade, mas na grande maioria das vezes a via motora ela é anterior e a via sensitiva ela é posterior. A via motora ela começa, né, lá em um giro cerebral, um giro telencefálico chamado giro pré-central. Então, o corpo celular deste primeiro neurônio da via motora se localiza nesse giro, chamado giro pré-central. Esse giro pré-central se localiza no lobo frontal do telencéfalo, né? Esse neurônio, né, que está localizado no córtex cerebral, né, nessa circunvolução do giro pré-central, ele vai emitir um neurônio, esse neurônio vai descer, vai atravessar aqui o tronco encefálico, vai ganhar aqui a medula espinal, vai descendo, né, e vai chegar até um outro neurônio localizado no corno anterior da medula espinal, ou seja, substância cinzenta. O corpo celular desse neurônio fica localizado no corno anterior da medula, né? Podendo existir um interneurônio entre o neurônio superior e o neurônio inferior, mas vamos esquecer desse interneurônio aqui por enquanto, né? Eu tenho então um outro neurônio localizado nesse corno anterior que vai emitir um outro axônio que vai chegar até a musculatura estriada esquelética e vai realizar a contração dessa musculatura estriada esquelética. Ou seja, a via descendente, né, a via motora, muitas vezes chamada, ela é composta
principalmente por dois neurônios, chamado um neurônio motor superior e um neurônio motor inferior, também chamado de motoneurônio, ou segundo neurônio, ou neurônio motor inferior, né? Este segundo neurônio vai emitir um axônio e esse axônio vai chegar até a musculatura esquelética. Esta é a via motora, né? A via sensitiva é o contrário, ela não vai começar lá em cima, ela vai começar na periferia, por um estímulo, né? Vai perceber um estímulo na minha pele, por exemplo. Então, eu tenho um neurônio que fica localizado num gânglio chamado gânglio da raiz dorsal, ou seja, esse primeiro neurônio da via sensitiva geral, ele fica localizado num gânglio. Fica localizado, então, fora do sistema nervoso central, né? Então, fica localizado num gânglio, né? Ele vai possuir um prolongamento periférico que vai se confundir com um receptor, ele vai perceber, né, a informação traduzida por esse receptor. Essa informação, né, tato, temperatura, né, propriocepção, né, dor, né, vibração, diversas informações, cada informação é transmitida para um neurônio específico, né? Essa informação ela vai atravessar, né, esse gânglio, chamado gânglio da raiz dorsal, e esse primeiro neurônio ele vai poder, né, entrar no sistema nervoso central, um axônio dele, a parte mais central, né? Por isso que ele é chamado de neurônio pseudo-unipolar, que ele possui um prolongamento central e um prolongamento periférico. Esse axônio vai entrar e ele pode, entrando no sistema nervoso, fazer uma sinapse logo aqui embaixo, né, com um segundo neurônio. Ou ele pode, entrando, né, ascender, localizado essa ascensão posteriormente, e esta ascensão vai realizar uma sinapse com o segundo neurônio, né? Este segundo neurônio, ele também vai estar localizado numa região do sistema nervoso central, então não vai estar localizado num gânglio, vai estar localizado num núcleo, região do sistema nervoso central. Esse segundo neurônio, né, ele vai emitir um prolongamento, um axônio, que vai chegar geralmente, né, no terceiro neurônio da via sensitiva, que pode estar localizado no tálamo, uma estrutura do diencéfalo super importante. Esta estrutura do diencéfalo vai possuir esse corpo celular deste terceiro neurônio, e este terceiro neurônio vai emitir um prolongamento que vai chegar até o giro pós-central, que é o local de processamento central das sensibilidades, da nossa percepção sensorial. Então, observem aqui. Geralmente, de forma bastante genérica, eu tenho na via motora dois neurônios. Um neurônio chamado neurônio motor superior e um neurônio chamado neurônio motor inferior. Eu posso encontrar também um interneurônio entre o neurônio motor superior e o neurônio motor inferior. Enquanto que na via sensitiva, eu possuo um neurônio aqui, eu tenho um outro neurônio localizado no núcleo e um terceiro neurônio localizado no tálamo. Então, diferenciando, via motora eu considero dois neurônios e via sensitiva eu considero três neurônios. Isso de forma geral, não posso falar que isso ocorre universalmente no sistema nervoso, mas é um conceito bastante interessante, bastante chave em relação à neuroanatomia. A via motora e a via sensitiva, né? Na via motora, né, geralmente eu tenho diversas, né, subdivisões dessa via motora, a via piramidal, a via extrapiramidal, por exemplo, né? E uma importante via motora eu chamo de via córtico-espinal. Por quê? Porque está saindo do córtex e está chegando até a medula espinal. Então, uma via córtico-espinal. E a via sensitiva, existem diversas vias, né? Um exemplo, por exemplo, a via espinotalâmico, né? Por quê? Sai da medula, na região da coluna vertebral, da espinha, via espinotalâmica, que vai chegar até o tálamo, né? Então, por exemplo, a via espinotalâmica lateral, a via espinotalâmica anterior, né? Exemplos de vias aferentes, vias ascendentes, em relação à projeção dessas diversas vias no sistema nervoso, né? Formação das vesículas primitivas, também uma celeuma grande em relação à neuroanatomia. De onde é que vem o telencéfalo, de onde é que vem o cérebro, de onde é que vem o mesencéfalo, uma dúvida bastante comum. Assunto muito grande da embriologia, né, e da fisiologia.
eu tenho o tubo neural primitivo, lá no início da semana da vida embrionária, né? Neste embrião, eu tenho a formação de 3 vesículas primitivos, né? Eu tenho prosencéfalo, eu tenho mesencéfalo e eu tenho romboencéfalo, né? Lá na 3ª semana de vida primitiva, eu tenho essas divisões aqui. Depois, posteriormente, com a evolução do embrião, né, eu tenho a formação das outras vesículas, também vesículas primitivas, né? O prosencéfalo vai formar o telencéfalo, né? O prosencéfalo também forma o diencéfalo. O mesencéfalo não se diferencia, continua como mesencéfalo, né? Importante estrutura do tronco encefálico. O romboencéfalo vai formar aqui a ponte, o cerebelo e o bulbo, né? Lembrando que a ponte e o bulbo também, juntamente com o mesencéfalo, vão formar aqui o tronco encefálico. E dali em diante eu vou ter a formação das estruturas macroscópicas periféricas, né? Então, no telencéfalo, eu vou ter a formação da substância cinzenta, substância branca e também dos núcleos da base, né? Córtex cerebral localizado superiormente, substância cinzenta, substância branca, as fibras dos axônios e também a substância cinzenta dos núcleos da base. No diencéfalo, eu vou ter a formação dos 4 tálamos, importantes estruturas do sistema nervoso central. Eu vou ter o epitálamo, eu vou ter o tálamo, eu vou ter o subtálamo e eu vou ter o hipotálamo, né? Esse hipotálamo que vai formar também a neurohipófise ou hipófise posterior. Essa neurohipófise, hipófise posterior, a origem embrionária dela é oriunda da parte do sistema nervoso central, enquanto que a hipófise anterior tem uma outra origem. Então, o diencéfalo vai formar aqui os 4 tálamos. O mesencéfalo, né, vai formar estruturas que eu chamo de teto, o tegmento e o pedúnculo cerebral. Ponte vai formar alguns núcleos, né, núcleos pontinos, e eu vou ter também fibras que vão atravessar a ponte. Cerebelo, eu vou ter o arquicerebelo, o paliocerebelo e o neocerebelo, enquanto que o bulbo, inferiormente, também eu vou ter a formação de diversos núcleos, né? E também ali fibras que vão atravessar o bulbo, né? Observando e lembrando, o tronco cerebral é uma estrutura importante, formada pelo mesencéfalo superiormente, a ponte é uma estrutura intermediária e inferiormente eu tenho o bulbo, parte mais inferior, que vai se comunicar ali com a medula espinal. Observando aqui o cerebelo localizado posteriormente, lá atrás em relação à calota craniana, eu tenho a divisão aqui desses núcleos do páleo, do arque e do neocerebelo, né? E também um conceito super importante, super relevante, é o conceito de cérebro. O cérebro ele é definido como o telencéfalo e o diencéfalo, né? Então, o cérebro ele vem completamente dessa vesícula primitiva que eu chamo de prosencéfalo, né? E essa definição de cérebro é importantíssima porque vira e mexe a gente vê ali anormalidades e erros de definição em relação a cérebro e encéfalo. Então, encéfalo é tudo, né? Toda essa parte aqui é formada pelo encéfalo e o encéfalo ele possui aqui o cérebro, né? Que é a composição dele formada pelo telencéfalo e pelo diencéfalo. Uma outra imagem importante, observando aqui, né, a convexidade do telencéfalo, ou seja, dos hemisférios cerebrais, né? Eu vou identificar aqui diversas circunvoluções, né? Aumentando aqui a área, né, da substância cinzenta mais na periferia, e eu observo que entre essas circunvoluções eu vou conseguir identificar diversos sulcos. Existem diversos sulcos aqui na região do telencéfalo. Os 2 mais importantes, né? Eu tenho o sulco lateral e eu tenho o sulco central, né? Observem que anteriormente ao sulco central eu vou conseguir identificar aqui o giro pré-central, que é o giro motor primário, e posteriormente ao sulco central eu vou encontrar aqui o giro pós-central, que é o giro sensitivo, né? Giro sensitivo primário. Aqui no lobo temporal tem diversos sulcos, diversos giros. No lobo occipital também diversos sulcos e diversos giros. Então, nesta imagem aqui, a gente consegue identificar o lobo frontal, o lobo parietal,
o lobo temporal e o lobo occipital. Então são importantes lobos que pertencem ao cérebro, ao telencéfalo, né? Se eu observar agora inferiormente, né, eu vou encontrar aqui o lobo frontal visto, né, de baixo, uma vista inferior do lobo frontal. Eu vou observar que em contato com o lobo frontal também eu consigo identificar o primeiro nervo craniano, o nervo olfatório, vai estar em contato aqui com o lobo frontal. Eu vou estar observando aqui o lobo temporal, visto também de baixo, né? Eu vou conseguir identificar diversos nervos cranianos, o primeiro par craniano aqui, o nervo olfatório. Eu vou encontrar aqui o nervo óptico, segundo par craniano. Eu vou encontrar aqui, posteriormente ao quiasma óptico, eu vou encontrar a hipófise, né? Com a sua haste conectando aqui ao hipotálamo superiormente. Eu vou conseguir identificar, em uma vista inferior, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, né? Os componentes aqui do tronco encefálico. E vou encontrar outros pares cranianos, outros nervos cranianos que vão ter relação direta com o tronco encefálico, né? E alguns livros de anatomia falam que o primeiro par craniano não tem relação com o tronco encefálico. Isso é verdade, né? Ele não vai entrar em contato com o tronco encefálico em nenhum momento. O segundo par craniano também não tem relação com o tronco encefálico, com exceção de algumas vias que vão sair da retina e vão ter conexão com o tronco encefálico, né? Agora, do terceiro até o 12º, todos os outros pares cranianos vão ter relação com o tronco encefálico. Seja uma relação aferente, chegando ao tronco encefálico, ou seja uma relação eferente, saindo do tronco encefálico. Então, vocês observem aqui, por exemplo, no sulco bulbo-pontino, né? Entre o bulbo e a ponte, eu tenho uma região onde eu tenho a saída de diversos pares cranianos, diversos nervos cranianos vão sair desta região. Agora, uma interpretação de um corte sagital, um corte sagital mediano, né? Onde eu estou observando aqui o hemisfério cerebral do lado direito, né? Ou seja, eu tenho uma vista medial desse hemisfério cerebral. Eu vou identificar aqui a parte voltada do telencéfalo em direção à parte central do organismo, né? Eu vou identificar aqui uma outra estrutura importantíssima que vai realizar a conexão das fibras entre o hemisfério cerebral direito e o hemisfério cerebral esquerdo, que eu chamo de corpo caloso. Uma estrutura macroscópica muito importante, né? Responsável pela comunicação, né? Entre os dois hemisférios cerebrais. Observem aqui na parte mais central, inferiormente, abaixo do corpo caloso, eu vou encontrar aqui o diencéfalo, formando aqui os 4 tálamos, né? Abaixo do diencéfalo, eu vou encontrar aqui já o tronco encefálico. A primeira parte dele seria o mesencéfalo. Posteriormente eu vou encontrar a ponte e inferiormente eu vou encontrar o bulbo, também chamado de medula oblonga, né? Posteriormente ao tronco encefálico eu vou encontrar o cerebelo. Então esta macroscopia das estruturas do sistema nervoso central bastante importante, bastante relevante. Observem aqui a hipófise, né? E a conexão da hipófise, né? Com o hipotálamo, um dos componentes do diencéfalo. Tem uma haste chamada haste infundibular ou infundíbulo que vai comunicar a hipófise com o hipotálamo superiormente, né? Uma outra imagem mostrando aqui uma transparência das estruturas profundas localizadas no interior do telencéfalo. Eu vou encontrar as estruturas cavitárias, estruturas ventriculares, ou seja, estruturas que vão formar e vão permitir o trajeto do líquor, né, do líquido céfalo-raquidiano. Então, tem os ventrículos laterais, que vão estar localizados aqui profundamente ao telencéfalo, né? Eu vou ter aqui o terceiro ventrículo, que vai ter uma certa topografia, uma certa relação anatômica com o diencéfalo, e eu vou encontrar aqui embaixo o quarto ventrículo, né? O quarto ventrículo vai ter relação anatômica anteriormente com o tronco encefálico e posteriormente com o cerebelo. E observem que o ventrículo lateral, por exemplo, tem 2 ventrículos laterais, o direito e o esquerdo, cada ventrículo lateral dentro de um hemisfério cerebral correspondente, né? O ventrículo lateral ele possui um corno anterior, também chamado de corno frontal, um corno
inferior ou inferolateral, chamado de corno temporal, e um corno posterior, em direção aqui ao lobo occipital, chamado de corno occipital, né? Esses três cornos, né, vão permitir que esse líquor seja formado principalmente no ventrículo lateral. Tem plexo coroide aqui dentro. Desses ventrículos laterais, eu vou ter a chegada do líquor no terceiro ventrículo, pelo forame interventricular, vai trafegar o líquido no terceiro ventrículo, e do terceiro ventrículo vai chegar no quarto ventrículo por uma região que eu chamo de aqueduto cerebral, também chamado de aqueduto de Sylvius, esta região aqui. Do quarto ventrículo, esse líquor vai chegar até o espaço subaracnoideu, onde vai conseguir revestir completamente a parte do sistema nervoso central, né? Aqui mostrando uma outra imagem, né? Eu tenho uma craniotomia, então retirei aqui parte da calota craniana, né? Rebati essa calota craniana e vou encontrar logo abaixo a dura mater, uma camada de meninge bastante espessa, né? Mais periférica. Dura mater, também chamada de pachymeninge. E internamente a dura mater, profundamente dura mater, vou encontrar aqui a leptomeninge, né? Vou encontrar a pia mater junto com a aracnoide, né? São as duas meninges mais finas, né? Muitas vezes elas estão coladas, né? Entre a pia mater e a aracnoide, eu vou encontrar ali o espaço subaracnoideu, onde eu vou encontrar ali o líquido céfalo-raquidiano. Então, uma imagem de uma craniotomia do lado esquerdo, né? Então, eu fiz uma secção dessa calota craniana, a gente conseguiu rebater essa calota craniana. Observe aqui, internamente a calota craniana eu vou encontrar a dura mater, né? E mais profundamente eu vou encontrar a aracnoide e a pia mater. Então, dura mater chamada de pachymeninge, ela é dura, e aracnoide junto com a pia mater chamada de leptomeninge, né? Uma outra imagem mostrando que esta dura mater, né, ela não fica puramente revestindo a parte interna da calota craniana, ela se projeta, né, profundamente, formando diversas estruturas, né, que nós chamamos de seios da dura mater, onde você vai ter a passagem de sangue no interior da calota craniana, né? Então, eu tenho, por exemplo, entre os dois hemisférios cerebrais, hemisfério cerebral direito e esquerdo, eu tenho uma foice do cérebro, que é uma prega de dura mater que vai dividir os dois hemisférios em hemisfério cerebral direito e esquerdo. Essa foice do cérebro, bastante importante do ponto de vista clínico e cirúrgico, né? Uma prega de dura mater que vai dividir ali os dois hemisférios cerebrais. Aqui completamente retirados os telencéfalos, observo somente aqui as meninges da dura mater, né? Eu tenho posteriormente também uma prega importante chamada tenda do cerebelo ou tentório do cerebelo, né? Nada mais é do que uma prega de dura mater que vai dividir. Superiormente eu tenho o lobo occipital e inferiormente eu vou encontrar ali o cerebelo. Entre o lobo occipital e o cerebelo eu vou encontrar ali o tentório ou tenda do cerebelo. E nesta dura mater que se projeta, né, em direção à parte mais profunda do telencéfalo, na parte mais inferior eu vou conseguir identificar um seio, também o seio sagital inferior, que vai ser uma dilatação dessa projeção do dura mater, onde eu vou ter a propagação de sangue no interior da calota craniana. Então aqui, por exemplo, tem uma imagem mostrando o que acontece durante um traumatismo craniano. Já falei para vocês das três meninges, dura mater, pia mater e aracnoide, né? Sabendo que a estratigrafia mais externa é a dura mater, depois a intermediária é a aracnoide e profundamente eu tenho a pia mater, e eu posso ter, após um traumatismo craniano, um sangramento dentro, certo, da cabeça, dentro da calota craniana, né? No interior da calota craniana. E esse sangramento tem que diferenciar se é um sangramento extradural ou um sangramento subdural. Existem outros tipos de sangramento também, mas os mais comuns são esses. Se for um sangramento extradural, ou seja, o sangramento externamente à dura mater, ou epidural, externamente à dura mater, geralmente se trata de um sangramento arterial. Qual que é a diferença entre um sangramento arterial e um sangramento venoso? O sangramento arterial ele é mais grave. Por quê? Porque ele trabalha no gradiente de pressão arterial, enquanto que o sangramento venoso ele também é grave, porém ele trabalha no gradiente de pressão venoso. Qual o gradiente de pressão é maior? Obviamente, o sangramento arterial
trabalha no gradiente de pressão maior. Então, consequentemente, eu vou ter a formação desse coágulo muito rapidamente, se for um sangramento arterial. Consequentemente, eu vou ter sinais de hipertensão intracraniana, de compressão do telencéfalo muito mais rápido. Então, um sangramento arterial talvez seja uma emergência médica em relação à neurocirurgia. E esse sangramento arterial, geralmente, ele é epidural, ele é externo, né, à dura mater. Poxa, o que eu tenho que fazer para resolver isso, né? Muitas vezes, num sangramento desse, né, eu faço uma craniotomia e abordo esse sangramento e consigo retirar esse coágulo e cauterizar aquele vaso que está sangrando. Se for um vaso arterial, na grande maioria das vezes é um vaso arterial, eu fecho essa artéria e, consequentemente, esse paciente não vai mais ter esse sangramento intracraniano. Dependendo do sangramento e da disposição da cirurgia, eu posso, no pós-operatório, deixar o paciente sem calota craniana ou deixar um dreno nesta região, para, se por acaso voltar a sangrar naquele sítio de hemorragia, não ocorrer hipertensão intracraniana. O que vai matar o paciente é a hipertensão intracraniana, certo? Não é a quantidade de sangue que vai estar perdendo ali dentro, não. Então, aqui mostrando um sangramento epidural. Esse sangramento é bastante relevante, né? Sangramento arterial. O que vai acontecer? Esse sangue, né, na formação desse coágulo, vai começar a comprimir o telencéfalo. E essa compressão vai levar a uma mudança desse padrão da linha média. Vou ter um desvio da linha média para o lado oposto e, consequentemente, eu posso ter hérnias, né, da substância cerebral comprimindo aqui o tronco encefálico, né? Essa compressão de tronco encefálico é bastante grave, né? Já que a gente sabe que no tronco encefálico existem núcleos que vão controlar a função vegetativa do organismo. Batimento cardíaco, drive respiratório, certo? Então, se eu tenho falência desses núcleos, consequentemente o paciente vai evoluir para um desfecho fatal, né? Então, aqui mostrando, né, caminhando juntamente, né, com a dura mater, ou seja, caminhando profundamente a calota craniana, eu tenho aqui ramos da artéria meningeia média, que é a nossa grande vilã em relação à neurocirurgia, ao sangramento epidural, sangramento extradural. Ou seja, se eu tiver uma laceração, né, no trajeto dessa artéria meningeia média, eu vou começar a ter um sangramento arterial dentro da calota craniana. Consequentemente, o hematoma extradural vai se desenvolver rapidamente e vai comprimir, vai desviar a linha média, tendendo a levar uma herniação em direção ao tronco encefálico, né? Então, aqui mostrando ramos, né? Ramos frontais da artéria meningeia média e aqui ramos parietais da artéria meningeia média, né? A artéria meningeia média é uma artéria ramo da carótide externa, dos ramos da carótide externa, que vai entrar na base do crânio por intermédio do forame espinhoso, né? E vai irrigar essa parte mais externa em contato com a dura mater, né? Agora, mostrando uma outra imagem em relação a um corte transversal de coluna vertebral, e observe aqui no interior, né, do canal vertebral, esse canal vertebral formado pela sequência dos forames vertebrais, né, eu vou encontrar aqui a medula espinal. Ou seja, medula espinal localizada no interior do canal vertebral até o nível de L2 do adulto, né? Eu tenho a parte posterior da coluna vertebral, a gente vai encontrar aqui os processos espinhosos, por exemplo, né, das vértebras cervicais. Eu sei que uma vértebra cervical, por quê? Eu tenho um processo espinhoso bifurcado, né, uma característica das vértebras cervicais. Anteriormente eu vou conseguir encontrar aqui o corpo vertebral, né? E eu vou observar no interior desse forame vertebral, seria o conjunto dos canais vertebrais, né? O conjunto dos forames vertebrais formando o canal vertebral, eu vou encontrar aqui a medula espinal. Eu tenho também o revestimento por meninge, dura mater, pia mater e aracnoide, que vai revestir, né, essa medula espinal. Eu vou encontrar aqui ramos de nervos, né? Eu vou encontrar nervos posteriores, nervos dorsais, né? Eu vou encontrar nervos anteriores, nervos ventrais, né? Tecnicamente, o ramo anterior, ramo motor,
ramo ventral. Falei para vocês no início da aula. Parte anterior sempre motora, quase sempre, né? E a parte posterior sempre sensitiva, quase sempre sensitiva. Então, eu tenho um nervo espinhal dividido uma parte posterior sensitiva e uma parte anterior motora. A parte sensitiva vai trafegar a informação da periferia até o centro e a parte motora vai trafegar a informação do centro até a periferia, vai chegar até a musculatura estriada esquelética. E observem aqui o gânglio espinal, né? Também chamado de gânglio da raiz dorsal, onde eu vou encontrar o corpo celular do neurônio da via sensitiva, né? Vai passar por esse gânglio da raiz dorsal, ou gânglio espinal. Enquanto que o corpo celular da raiz motora vai ficar localizado aonde? Vai ficar localizado aqui no corno anterior da medula espinal. Aqui uma outra imagem mostrando os ventrículos laterais, que é uma imagem central, né? Saí da parte da medula espinal, voltei para o telencéfalo e a gente vai encontrar nessa imagem aqui ventrículos laterais, no caso aqui o ventrículo lateral esquerdo, né? Corno anterior ou corno frontal, corno posterior, corno occipital e o corno inferior, corno temporal do ventrículo lateral. Observem, forame interventricular conectando o ventrículo lateral com o terceiro ventrículo, do terceiro ventrículo aqueduto do cérebro, aqueduto encefálico, também chamado de aqueduto de Sylvius, né? Que vai comunicar no quarto ventrículo, né? O quarto ventrículo vai possuir uma abertura mediana e duas aberturas laterais, né? Eu tenho a comunicação do espaço subaracnoideu com o quarto ventrículo, duas aberturas laterais e uma abertura mediana, que vai comunicar o quarto ventrículo com o espaço subaracnoideu. E desse espaço subaracnoideu, eu vou ter a passagem desse líquor, né? E esse líquor vai ficar localizado entre a pia mater e aracnoide, e ele vai subir, né? E vai ser reabsorvido aqui em cima, né? Nas granulações aracnoideias, ou seja, o líquor vai chegar e vai ser reabsorvido, vai jogar esse líquor até a circulação sanguínea, uma circulação venosa, ganhando aqui o seio sagital superior, principal aqui seio da dura mater, né? Então observem que os ventrículos laterais, plexo coróide no interior, terceiro ventrículo também plexo coróide no terceiro ventrículo, eu vou encontrar também plexo coróide no quarto ventrículo, e do quarto ventrículo eu vou ter a chegada desse líquor, né, no espaço subaracnoideu, né? Observem também, nesse espaço subaracnoideu, né, eu vou possuir diversas cisternas, né, considerando o espaço subaracnoideu. Uma cisterna relevante, localizada aqui superiormente, né, eu tenho a cisterna magna, né, uma cisterna cerebelo-medular, onde eu posso realizar a coleta de líquor nesta região, né? Então, seria uma região onde eu poderia utilizar para realizar a coleta de líquor. Geralmente eu faço a coleta, né, na cisterna lombar, uma coleta mais tranquila, sem nenhum problema técnico para fazer a coleta. Mas, em alguns casos, eu tenho que fazer a coleta nessa cisterna superior, cisterna cerebelo-medular, né? No caso, por exemplo, de uma hipertensão intracraniana, eu não posso tirar o líquor lá de baixo da cisterna lombar, por quê? Se eu tiro o líquor lá de baixo, eu vou aumentar a chance de hérnia, né? Então eu tiro aqui de cima, já que não vou ter chance de hérnia localizada aqui ao nível do forame magro, né? Aqui mostrando uma punção de cisterna magna, né? Uma punção bastante complexa. Observem a proximidade entre a agulha, né, e também o tronco encefálico. Não posso encostar a agulha no tronco encefálico, imagina só o problema que vai acontecer. Porém aqui uma outra imagem mostrando uma punção lombar, posição fetal, né, e eu consigo acessar essa região lombar e levo esse líquor, né, observo diversas características do líquor. No caso de uma meningite, por exemplo, posso ter um aspecto purulento desse líquor. Posso identificar a formação de diversas estruturas no seu interior, um aumento de estruturas, né? Muitas vezes eu mando esse líquor para o laboratório e eu vou observar a celularidade, vou observar se aparece alguma bactéria, alguma estrutura que está causando essa infecção, essa inflamação na meninge, né? Outra imagem relevante, né, onde eu tenho, né, a identificação dos núcleos da base. Então,
Aqui eu tenho o ventrículo lateral e inferiormente ao ventrículo lateral eu vou ter o núcleo caudado, né? Vai caminhar inferiormente ao ventrículo lateral. Eu vou ter também mais inferiormente o putame e o globo pálido. Vai ter relação aqui com a base do telencéfalo. Lateralmente eu tenho um claustro, certo? O outro núcleo da base. E o corpo amigdaloide, né? Localizado mais inferiormente. São os principais núcleos da base aqui que são descritos, né? Existem outros núcleos da base, mas os mais importantes são esses aqui. Geraldo, qual vai ser a função dos núcleos da base? Eu tenho diversas vias que vão fazer conexão com neurônios localizados nessas regiões dos núcleos da base, né? Principalmente vias motoras descendentes, vias extrapiramidais, responsáveis pelo controle involuntário, predominantemente involuntário, né? Em relação à musculatura estriado-esquelética. A gente vai ter uma aula sobre vias descendentes que a gente vai descrever em relação a essas vias que vão atravessar aqui os núcleos da base. Uma outra imagem importante, quando eu faço, né, um procedimento que eu consigo levantar o lobo parietal e afastar o lobo temporal para baixo, né, eu consigo ver aqui um outro lobo, né, que eu chamo de lobo da ínsula, né, onde eu vou encontrar diversos giros longos e diversos giros curtos. Geralmente tem 3 giros curtos e 1 ou 2 giros longos da ínsula, né? Esses giros estão localizados mais profundamente ao telencéfalo, né? Ou seja, eu só consigo identificar esse lobo da ínsula se eu fizer a elevação do lobo parietal e a retração inferior do lobo temporal. Aí a gente vai conseguir identificar ali o lobo da ínsula. Vai ter uma importância também localizada mais profundamente, né? Observando aqui, normalmente eu vou encontrar aqui uma avaliação da convexidade cerebral, lobo frontal, lobo parietal, lobo temporal e lobo occipital. Cortando, né, observando uma vista medial, eu vou encontrar também o lobo límbico, né, responsável pelas emoções, principalmente, formando aqui um grande sistema, o sistema límbico, né? Uma vista inferior, eu vou encontrar aqui o lobo frontal, o lobo temporal e o lobo occipital posteriormente. Observem aqui um corte, né, ao nível do mesencéfalo. O mesencéfalo tem um aspecto de Mickey, né? Então eu vou encontrar aqui, num corte de mesencéfalo, uma vista inferior desses lobos cerebrais, né? Além, né, desses lobos que a gente consegue identificar nessa imagem, né, a gente vai lembrar do lobo da ínsula, né, que é somente identificado depois que eu faço, né, externamente estratégias para elevar o lobo parietal e retrair inferiormente o lobo temporal. Então, lobos do cérebro, eu tenho lobo frontal, lobo parietal, lobo temporal, occipital, o lobo da ínsula e o lobo límbico, né? Com diversos lobos aqui localizados. Alguns em contato com ossos da calota craniana, né? E outros não, né? 2 profundos que não têm relação com a calota craniana. O lobo límbico e o lobo da ínsula, né? Observem aqui, né, localizado aqui no lobo occipital, a parte mais posterior. Eu tenho um giro importante responsável pelo processamento central da visão, né? Então, localizado aqui, né, lateralmente e externamente aqui o sulco calcarino, né, eu vou encontrar a área 17 de Brodmann, responsável aqui pelo processamento central da visão. Em um corte, né, coronal, nesta região, eu vou encontrar aqui o sulco calcarino, eu vou encontrar uma área responsável aqui pelo processamento central da visão. Outra imagem interessante, eu tenho aqui uma visão por transparência, né, dos núcleos da base. Eu tenho um núcleo caudado e eu tenho um putame. Observem que o putame tem diversas conexões com o núcleo caudado. E o núcleo caudado ele vai estar localizado inferiormente, né, aos ventrículos laterais. Então eu tenho a cabeça do núcleo caudado, o corpo do núcleo caudado e a cauda do núcleo caudado, né? Então essa relação com os ventrículos laterais seria importante do ponto de vista topográfico do núcleo caudado, né? Aqui eu tenho a região do terceiro ventrículo, né, juntamente com o diencéfalo, né, componente aqui dos tálamos, né? Eu tenho na região do diencéfalo também uma aderência, né, chamada aderência intertalâmica, que vai comunicar um tálamo com o outro. Também uma região importante de conexão
entre os dois hemisférios cerebrais, né? Entre os dois telencéfalos, né? Relação da conexão intertalâmica, ou aderência intertalâmica. Mas convenhamos, a região mais importante seria aqui superiormente o corpo caloso. Esse sim, grandes fibras vão sair de um hemisfério de um lado e chegar no hemisfério do lado contralateral. Nessa imagem a gente consegue identificar aqui a hipófise, né? E observem que a hipófise era composta por uma neurohipófise posteriormente e uma adenohipófise anteriormente, né? Observem também a conexão da hipófise com o hipotálamo. Tenho aqui o infundíbulo, esta região aqui, onde eu vou permitir a passagem, né, de diversos neurônios que vão sair, né, do hipotálamo e vão chegar aqui à hipófise posterior, principalmente, né? A gente vai identificar aqui, né, ventrículo lateral, né, inferiormente ao corpo caloso, né? Eu tenho o septo pelúcido, que vai dividir esses dois ventrículos laterais, encontrar o terceiro ventrículo e o quarto ventrículo aqui embaixo, né? Anteriormente ao quarto ventrículo, vou encontrar o tronco encefálico e posteriormente eu vou encontrar o cerebelo, né? Aqui uma imagem, né, do tálamo. Tálamo é uma região bastante complexa, existem diversos núcleos talâmicos, né? Cada núcleo talâmico desse tem uma função específica, a gente vai ter uma aula especificamente sobre o diencéfalo, né? Mas de forma grosseira, eu posso considerar que o tálamo, ele tem a sua função, né, principalmente, né, 95% da função do tálamo é uma função sensitiva. Ele vai bloquear algumas informações, evitando que essas informações cheguem até o córtex cerebral, né? Isso é importante em relação para a nossa sobrevivência. Importante eu conseguir bloquear diversas informações sensitivas, senão a nossa vida vira um inferno, né? Então, na via sensitiva, essa via sensitiva vai passar pelo tálamo, vai fazer conexão com o neurônio localizado em um núcleo desse tálamo, né? Geralmente uma via sensitiva geral vai fazer uma conexão no núcleo ventral posterolateral do tálamo, e esse núcleo ventral posterolateral do tálamo vai emitir um neurônio que vai chegar até o córtex cerebral. Observem que a via motora, né, não passa no interior do tálamo, vai atravessar perifericamente o tálamo, certo? Então, vou considerar que não tem conexão sináptica no tálamo. Um outro slide importante, eu tenho aqui a via óptica, né? Tem um nervo óptico saindo aqui da retina, a gente já descreveu isso em diversas particularidades dessa via óptica. Eu vou encontrar aqui o quiasma óptico, né? Depois eu vou encontrar o trato óptico, que vai chegar até o núcleo, né, do tálamo, núcleo geniculado lateral, né? Ou corpo geniculado lateral, e do corpo geniculado lateral eu vou ter a radiação óptica, que vai levar a informação até o lobo occipital. Observem aqui uma via óptica bastante complexa, saindo da retina, chegando aqui no nervo óptico. Pode ser, né, que nesta região, né, do quiasma óptico eu vou encontrar a decussação, o cruzamento para o lado oposto da retina, que vem aqui da parte nasal, responsável pela percepção do campo temporal, né? E posteriormente ao quiasma óptico eu vou encontrar aqui o trato óptico, que vai levar a informação até o corpo geniculado lateral. Do corpo geniculado lateral eu tenho a radiação óptica, que vai levar a informação visual até aqui o lobo occipital, ou seja, esta via aqui até o lobo occipital é uma via retículo, né, calcarina, né, ou retículo geniculada, que vai chegar até aqui posteriormente, perifericamente ao sulco calcarino, né, trazendo a informação da via óptica até a região posterior, né, uma importante subvia da via óptica. Aqui eu vou encontrar a inervação dos músculos extraoculares, também uma dúvida bastante comum em relação à neuroanatomia. Eu tenho o nervo oculomotor, o nervo troclear e o nervo abducente, 3 pares cranianos que vão inervar os músculos extraoculares. Os músculos extraoculares permitem a movimentação do globo ocular. O globo ocular ele não mexe por mágica, tem um músculo que vai mexer nessa estrutura. Então tem diversos nervos que vão inervar essas estruturas aqui do globo ocular. E eu tenho a percepção ectoscópica desse globo ocular, né? E eu vou identificar no interior desse globo ocular uma região que eu chamo de pupila. Então, uma região bastante importante do ponto de vista do exame clínico, né? Essa pupila eu tenho que estudar o diâmetro dela em comparação com o lado contralateral, né?
E se essa pupila estiver contraída, né, se estiver pontiforme, eu chamo isso de miose. Se ela estiver dilatada, eu chamo de midríase. Então, durante a avaliação da pupila é importante identificar isso, né? Existem músculos que vão fazer a contração da pupila, né? Músculos intrínsecos do globo ocular, que são inervados pelo nervo oculomotor, pelo terceiro par craniano. E existem, né, diversas estruturas que vão ser responsáveis pela midríase, ou seja, dilatação da pupila. Principalmente nervos simpáticos cervicais, que vão ascender e vão realizar a midríase aqui, né? E também o estímulo luminoso. Quando eu faço o estímulo luminoso, tecnicamente, eu faço a miose. Se eu estou numa região escura, eu aumento esse diâmetro para permitir a passagem de luz mais fácil por essa câmara até chegar lá na retina, permitindo uma melhor visualização das estruturas. Aqui eu tenho a via auditiva, né? Eu tenho a cóclea e o vestíbulo, né? O vestíbulo responsável pela percepção, né, das alterações, né, da posição da cabeça, e a cóclea responsável pela audição. Então, lembrando que eu tenho o oitavo par craniano, nervo vestíbulo coclear. Nervo vestíbulo coclear tem a parte coclear, a parte da audição, e a parte vestibular, a parte do equilíbrio, né? Uma outra imagem mostrando, né, pavilhão auditivo, o meato acústico externo, né, o conduto auditivo externo. Vai chegar até a membrana timpânica. Profundamente a membrana timpânica, eu tenho uma cavidade chamada cavidade timpânica, onde eu vou encontrar o ouvido médio. Nesta região eu tenho 3 ossículos, né, da audição, martelo, bigorna e estribo, né, que vão permitir, né, a vibração de outras estruturas localizadas aqui em contato com o ouvido interno, a janela oval, por exemplo, que vão modificar ali a tensão do líquido localizado no interior dessa cóclea, né? E, consequentemente, eu vou ter a saída, né, de um neurônio localizado profundamente que vai levar a informação auditiva responsável pela percepção. Essa informação vai chegar até o lobo temporal do telencéfalo. Observe nessa imagem que eu tenho também uma tuba auditiva que vai comunicar lá a nasofaringe com o ouvido médio, né? Então tem uma comunicação com a nasofaringe lá na parte da faringe com o ouvido médio. É importante essa comunicação para equalizar a pressão, né? Então, estruturas do ouvido externo, né? Conduto auditivo externo, delimitado aqui pela membrana timpânica. Estruturas do ouvido médio, vou encontrar, né, os 3 ossículos, martelo, bigorna e estribo. Eu vou encontrar aqui estruturas do ouvido interno, localizados aqui no interior do osso temporal. No interior do osso temporal, eu vou ter, então, principalmente a parte vestibular do nervo vestíbulo coclear e a parte coclear do nervo vestíbulo coclear, que vai perceber essas informações, vai atravessar agora o meato acústico interno e vai levar ali a informação para o tronco encefálico, vai realizar diversas sinapses até chegar na região do lobo temporal, né? Uma outra imagem mostrando aqui, tronco encefálico agora, mesencéfalo com a ponte e o bulbo inferiormente, né? E observe a relação do quarto ventrículo. O quarto ventrículo fica localizado anteriormente ao cerebelo e posteriormente ao tronco encefálico. Uma outra imagem mostrando novamente dura mater, e agora sim eu estou conseguindo identificar os seios da dura mater, né? Então, dura mater meningite mais externa, que vai se projetar também no interior da calota craniana, formando aqui os diversos seios da dura mater, onde eu vou ter a circulação de sangue, né? Uma circulação venosa, né? O sangue vai chegar na calota craniana por um sistema arterial, você vai ter irrigação do telencéfalo e a drenagem por intermédio dos seios da dura mater, né? Observem aqui a foice do cérebro e superiormente à foice do cérebro vou encontrar o seio sagital superior e inferiormente à foice do cérebro o seio sagital inferior. Esse seio sagital inferior vai chegar aqui no seio reto, né? O seio reto vai em direção posteriormente, vai encontrar aqui a confluência dos seios, que seria a união do seio sagital superior, seio reto, seio sagital inferior. Da confluência dos seios eu tenho a saída do seio transverso, que vai drenar aqui no seio sigmoide,
onde eu vou ter a saída aqui pela veia jugular interna. Existem outros seios localizados anteriormente na base do crânio, né? Seio petroso superior, seio petroso inferior, seio cavernoso, seio intercavernoso, né? Então, diversos outros seios, seio esfenoparietal, né? Esses seios vão se comunicar posteriormente, né? Principalmente pelo seio petroso inferior, né? Levando a informação, levando o sangue localizado anteriormente nessa região de drenagem para a parte posterior, né? Em contato aqui com o seio sigmoide, drenando, né? Até a veia jugular interna. Então, diversos seios, uns de importância mais secundária e outros de importância mais primordial aí. Ok, gente, fiz uma revisão aqui bastante rápida em relação à neuroanatomia, de alguns assuntos que nós julgamos bastante relevantes do ponto de vista clínico, né? Infelizmente não dá para a gente fazer uma revisão tão completa assim, já que eu teria que fazer uma aula aqui de 10 horas para fazer uma revisão básica da neuroanatomia, mas acredito que a gente tocou em alguns assuntos bastante relevantes aí do ponto de vista da matéria. Grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.